Bárbara, foi tão boa que deveria ter sido minha. Mas eu achei sensacional, porque o RH é pura emoção, né, gente? Então, a gente vai agora falar de um tema que, cada vez que a gente puder treinar um pouco, aquela máxima de quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Então, quanto mais nós treinarmos as nossas emoções, como lidar com elas, eu tenho certeza que a performance será uma consequência sem sofrimento. Vamos então falar o que a gente vai fazer agora. Bem, primeira coisa, quem conseguiu fazer o teste de inteligência? Legal. Não se sinta triste quem não fez o teste, mas se sinta aí mais ainda animado em poder fazer na sequência. Por quê? Ao você, assim como qualquer indicador da tua qualidade de vida, seja da sua remuneração, do seu peso, de quantas vezes você sai, de quantas vezes você faz caminhada, a inteligência emocional é algo que a gente pode aprender e desenvolver. Não é algo que simplesmente, como diria aquele, né, a máxima da Gabriela, eu nasci assim. Graças à nossa capacidade, a gente consegue evoluir também na inteligência emocional. Mas eu não vou fazer essa nossa conversa sozinha. Todos os diretores aqui de RH vão bater um papo sobre como cada um de nós, porque, como diria também uma líder que eu tive uma vez, se der zoom, não sobra nenhum. Então, todo mundo tem um lado bom e todo mundo tem oportunidades para melhorar. Então vamos falar sobre inteligência emocional. Vamos começar por um trechinho do filme. Bora lá? Por favor, dá um play à turma aí para mim. Maga, desliga um pouquinho as luzes, só para dar aquele clima de cinema. Foi incrível. Só a Riley e eu para sempre. Quer dizer, por 33 segundos. Sua tristeza. Oh, que bom. Eu sou a alegria. Pode tirar a mãozinha, muito obrigada. E esse foi só o começo. Depois a sala de comando virou uma filha. Muito bem, legal, tá tudo tranquilo, muito bom. Não, vira, não, cuidado! Esse é o medo. Ele não anda bem no quesito de segurança. Calma. Passou. Beleza. Oh, obrigado, valeu. Oh, papá, abre a boca. Isso é novo. É perigoso, o que é isso? Muita calma nessa hora. Esse cheiro não tá bom, pessoal. Para tudo. O que é isso? Essa é a nojinho. Ela basicamente evita que a Riley se envenene. Física e socialmente. Eu, hein? Não é colorido, parece uma árvore. Peraí, gente. É brócolis. Eu salvei nossas vidas. De nada. Riley, se não jantar, vai ficar sem sobremesa. Peraí, eu ouvi dizer sem sobremesa. Esse é o Raiva. Ele se preocupa muito com possíveis injustiças. Vai entrar nesse jogo sujo, meu irmão? Sem sobremesa? A gente aceita. Depois que você encara nessa... Riley, olha o aviãozinho. Olha o avião. O aviãozinho vai pousar. Eu tenho certeza que quando você assistiu esse filme ou o trailer, você deve ter um dos personagens que você se identifica mais, né? Sim ou não? Sim. Com certeza. Como está todo mundo de vermelho, eu imagino que todo mundo possa também ter dentro de si algo que faz você se transformar naquele personagem. E uma coisa maravilhosa que é as emoções, a inteligência emocional, ou seja, o que a gente faz com ela, é talvez uma das competências mais importantes para levar para esse futuro incerto. Futuro incerto que há 4 anos atrás colocou quase todo mundo de nós numa situação nunca antes planejada, a tal da pandemia, que fez com que cada um de nós descobrisse um pouco mais sobre essas emoções e sobre
todas as pessoas ao nosso redor. Quantas e quantas pessoas, ao longo dessa jornada de 2020 para cá, tiveram mudanças na sua vida, trabalhar com as suas emoções. Então, a inteligência emocional nos garante passar pela montanha-russa da vida de uma maneira pelo menos administrável e chegar ao final de cada jornada, ao final de cada ano, com uma esperança que o ano pode ser melhor se cada um de nós fizer a sua parte, porque se a gente não fizer nada, não vai ter nenhum resultado diferente. Então vamos lá. Bem, então primeiro ponto, inteligência emocional. Por que é que você precisa disso? Muito bem, você precisa disso por várias razões. Primeiro que quanto mais você tiver domínio sobre elas, mais você vai poder sair melhor em qualquer situação. Vamos lá, quem aqui, durante o dia, na loja, tem um momento de forte emoção? Levanta a mão. Olha lá. Gente, cada lugar que você ia era uma emoção. Eu estou lá em Porto Alegre, nunca choveu antes em Porto Alegre e inundou lá o atacadão. Aí eu estou lá no Rio de Janeiro, nunca antes no Rio de Janeiro, não sei o quê. Então, todo dia, nas nossas lojas, acontecem coisas para testar a emoção do RH. A falta de algum colaborador e você vai tirar um do armário, porque tem gente que acha que o RH tem funcionário sobrando lá. Não é, pessoal? Não é verdade isso? Deve ter uns 30 guardados lá que você joga água e ele cresce. É que nem aquelas toalhas promocionais que você ganha, joga água, ela fica grande. Então, a inteligência emocional vai entender como que você sente a sua emoção. Pessoal, alguém aqui já participou de uma reunião que a emoção foi crescendo durante a reunião? Sim ou não? Sim. Então, quando essa reunião aparecer na sua frente, é aí que a inteligência emocional vai se tornar fundamental. E é muito importante, porque a gente fala muito também aqui no RH da sombra do líder. E a Kátia tem nos desafiado, enquanto líderes e enquanto RH, a desafiar os nossos clientes e a nossa operação. E a gente só vai conseguir fazer isso se a gente for mais inteligente emocionalmente que todas as outras partes envolvidas. Para a gente poder apresentar bons argumentos, usar os indicadores que a área de eficiência dispõe para nós, conversar com os gerentes e com os diretores BPs para buscar aconselhamento e direcionamento. Então, a inteligência emocional vai fazer com que a nossa vida em 2024, que é um ano de Olimpíada, então tem tudo a ver com o desafio olímpico, da gente sair melhor por ela. Bem, nas empresas também é importante. Então não é só um elemento pessoa física. Por quê? Nós contratamos quase que majoritariamente por competências técnicas. Sim ou não? A gente com certeza melhorou muito esse ano em 100% das nossas lojas, clubes e centros de distribuição. A gente treinou inclusive entrevista por competências. Fizemos ou não? Então está todo mundo sabendo fazer melhores entrevistas, fazer perguntas corretas. Contudo, quando a pessoa entra na loja, são os comportamentos dessas pessoas que farão com que ela evoluam ou façam parte do indicador de turnover. Então, a inteligência emocional nas organizações garante que você consiga, no dia a dia da empresa, dar o seu melhor, mesmo com as adversidades. Então, há um outro ponto importante. Nós temos 1,5 milhão de clientes visitando as nossas lojas com as suas emoções. Então, são essas combinações de emoções gerenciadas que fará com que a experiência para o nosso cliente seja melhor. Que a gente consiga, em cada oportunidade de dar um sorriso para o nosso cliente, em estar falando com ele, poder gerar uma experiência positiva. Também é muito importante, nós queremos ser um varejo digital, né? O Rodrigo Rojas, que também tem o time digital apoiando toda a evolução do nosso e-commerce, dos nossos portais. Então, a gente tem um esforço muito grande de precisar inovar, para o RH ser cada vez melhor, para a gente poder atender fregueses, sócios, clientes de uma maneira efetiva. Bem, então, como é que a gente pode fazer isso? Se a gente não gerenciar a nossa emoção,
pode acontecer de você, numa situação, perder tudo que você conquistou de credibilidade, de poder numa negociação, você está próximo de alcançar um desfecho positivo, e de você também poder entender com as pessoas que estão ao seu redor como ajudá-las, porque nem tudo que dá certo para cada um de nós vai dar certo para o outro. Por isso que cada um tem uma emoção preferida ou uma forma de reagir a essas situações. Bem, se você não assistiu ainda na Netflix o documentário dessa autora, se você não assistiu, já pega aí sua câmera. Quem está em casa, dá um print screen, porque essa senhora, Brené Brown, ela tem um documentário, acho que são 17 minutos, Kátia, mais ou menos? Desculpa, então deve ser quase 40 minutos. É maravilhoso, fala de vulnerabilidade. Vulnerabilidade, é o aparelho, gente. Vulnerabilidade é muito próximo de pessoas corajosas. Ou seja, para ser corajoso, é muito importante você saber trabalhar com a vulnerabilidade. Senão vai ser uma coragem, muitas vezes, insólita. E outro ponto é, a vulnerabilidade vai ensinar muitos de nós a poder, como RH, não ser um divã, e sim poder ser um grande agente de influência. Então, aconselho você, pega lá o seu parceiro, a sua parceira, chama para assistir, porque já vira até assunto para uma conversa depois, planejamento 2024, vamos ser mais vulneráveis e por aí vai. Então, dica da gente atuar. Bem, agora a gente vai falar, pessoal, você não precisava trazer o resultado do seu teste de inteligência emocional. Mas eu espero que você lembre dele ou tenha tirado uma fotinho do seu teste de inteligência emocional. Outro ponto importante é, pessoal, a gente vai colocar depois esse arquivo lá no Workplace para que todo mundo possa usar esse material. E lembre-se, se cada um de nós falar no nosso dia a dia, nas nossas lojas, nos nossos clubes, nos nossos centros de distribuição, sobre isso, a gente vai criar uma organização emocionalmente madura. E para um varejo alimentar que começa de um jeito e termina de outro jeito, é fundamental. Primeira dica, como diz a nossa chefe, papel e caneta ou telefone na mão para você anotar. Diante do seu resultado do teste de inteligência emocional, ele dá uma numeração. Uma numeração /40. Sim ou não? Legal. Quer dizer o seguinte, se você está mais próximo do 40, você... Opa, tem até aqui a colinha. Vamos lá. Se você está mais próximo do 40, é um pilar forte seu. Então, dos 4 resultados que você teve, que é um desses 4 quadrantes, provavelmente um está mais forte. Ai, Kiko, eu queria que os 4 fossem 40. Olha, é meio improvável que isso aconteça, mas pode ser uma ambição a ser trabalhada. Então, eu acredito que todo mundo aqui... Kiko, por onde eu começo se eu quiser fazer um plano para 2024 de ser emocionalmente mais forte, mais sólido? Bem, começa pelo lado esquerdo superior, que é o autoconhecimento. Então, a gente vai falar de cada um desses pilares. O autoconhecimento, a autoconsciência é o pilar que você deve começar a sua jornada da inteligência emocional. Porque ele vai te ajudar a conhecer mais ainda. Sabe aquela coisa que às vezes você fala assim, puxa, como é que eu de novo caí nessa situação? O autoconhecimento vai te ajudar a lembrar dessa situação. E aí, nesse pilar, então, do lado esquerdo, que está escrito eu, são os elementos que a gente chama aqui... Opa! De competência pessoal. Então fala de como você pode usar a inteligência emocional para você se beneficiar, indivíduo. E aquela coluna da direita que está escrito outros, são as suas competências sociais. Então, nada mais óbvio que primeiro trabalhar o indivíduo para que você depois interaja com os outros melhor. E perceba como essas interações... Pessoal... Todo mundo tem um conhecido
que tem uma característica A, uma característica B, que quando você precisa de alguém mais criativo, liga para fulano. Quando eu preciso de alguém mais paciente, eu ligo para outra pessoa. Então, essas características, as emoções vão trabalhando com elas e vão destacando. Então, quando eu tenho autoconhecimento, eu vou estar trabalhando como que eu percebo tudo isso. Depois, como que eu gerencio e trabalho com essas emoções. Os nossos especialistas chegarão aqui ao palco daqui a pouco. E aí eu vou para o terceiro ponto, que é a empatia. Como é que eu enxergo no outro? Será que quando eu estou conversando com um colaborador, com uma colaboradora, eu estou levando em consideração as emoções dessa pessoa na hora de dar o feedback, na hora de dar uma orientação, na hora de apoiar um líder numa atividade importante? E o quarto, que é o da direita, embaixo da sociabilidade, é como que eu transformo tudo isso em transformar os outros todos conectados e mapeando as emoções e trabalhando junto. E olha, turma, eu vou passar um videozinho agora que eu tenho certeza que cada um de nós já vivenciou algo muito próximo. E olha como as emoções, elas são muitas vezes aquele amigo que dá aquela pegadinha. Vamos lá. Vida! Bom, grande dia. Escola nova, vai ter bem. Eu sei, eu tô nervosa, mas tô... Tenha um bom dia, amor. Não dá pra fingir dor de barriga. Vamos lá, peraí, que? Já listei os possíveis desastres. As hipóteses incluem tropeçar, implosão de ponte ou um discurso em público. Já que nada vai acontecer. Bom dia. E como é lá em Minnesota? Poderia nos contar Um pouco? Com certeza já viu muito mais neve do que eu. Pelo menos eu me mudei. Como assim? Quê? Oh, tristeza! Você tocou na memória! Você sabe que não pode! Pois, amor. Quando eu me mudei. Mas não. Choramos na escola! Tristeza? Não. É uma memória quase limpinha agora. Pane. Alguém já passou por alguma situação próxima a essa? Alguém aqui já entrou numa reunião, em alguma conversa, e quando você percebeu, o seu olho encheu de lágrima, a sua voz começou... Eu, várias vezes ao dia, e inclusive aqui no palco agora há pouco, quase que eu me emocionei. Então, as emoções, como diz a minha querida psicóloga, a gente não pode negá-las. A gente vai precisar saber gerenciar essas emoções. Não adianta você não querer ficar triste. Vai ter uma hora que você vai ter que ficar triste. Você não pode ficar triste o tempo todo, nem com medo o tempo todo, nem com nojinho o tempo todo. Então, as emoções são muito importantes. Então, a gente vai agora bater um papo e vai fazer um jogo para cada um desses pilares, para a gente interagir, tanto quem está online quanto quem está aqui. Mas o que a gente quer, ao final desse papo, dessa conversa, é que você consiga responder essas 3 perguntas para você mesmo. Primeiro de tudo, aquele pilar que no seu teste deu o maior número, provavelmente é algo que você trabalha com frequência, que você sabe trabalhar, que você gosta de trabalhar. Ai, Kiko, não deu isso. Não tem problema, mas geralmente é assim. Tá? Ai, se não é geralmente, eu estou com algum problema? Não, você não está com nenhum problema. Segundo ponto, tem um pilar da sua inteligência emocional que é mais fraco. Que provavelmente, como a gente diz no mundo, quando você sai da sua fortaleza, muitas vezes você vai para a sua sombra, para aquele seu pilar mais fraco. E como qualquer músculo que você não usa muito, quando você usa demais ele, no final você lembra dele.